Folha GB. Oferecimento Torneagro. Serviços e peças para máquinas agrícolas. Mediasami. Baixe o aplicativo ou acesse mediasami.com e tenha todos os conteúdos da região em um só lugar. Gráfica Brasil. A publicidade que a sua empresa precisa. E aí, pessoal, estamos aqui com mais um bate-papo aqui do Folha GB. E hoje estou aqui com o meu amigo Jonathan Teles, né? E o meu amigo Edson. Isso. E hoje eles vêm representar um candidato a deputado federal, né? Contar um pouco da história dele. E assim, para a população de Padre Bernardo conhecer, né, saber o que ele fez e colocar ali na balança, ali na hora de votar e saber a melhor escolha, né? Então, e aí, Jonathan, como é que você tá? Beleza? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Teles, né? Sou casado com a minha esposa, o nome dela é Ana Paula, tenho 3 filhos maravilhosos também, a Maria Clara, o Emanuel e a Lara Giovana. É isso aí. E o Edson? Quem é o Edson? Apresenta aí. Pode pegar o microfone. Boa noite a todos, eu sou o Edson. Sou casado com a Jéssica, tenho um filho de 9 anos que é o João Pedro e a Gabriela de 3 anos. E aí tá apoiando aí o candidato a deputado federal Francisco, né? É isso aí, nós estamos apoiando o deputado federal Francisco Júnior. É isso aí. E vamos lá. A história. Conta aí um pouco da história do Francisco Júnior. Olha, a história do Francisco Júnior ela é muito interessante. Ele sempre fala pra gente que ele entrou na política não porque ele era político, mas ele encara a política como uma missão. Francisco Júnior é um homem muito católico, cristão, de família, participa do movimento da Renovação Carismática há 32 anos, né? Então, ele recebeu um chamado, um discernimento através do movimento da Renovação Carismática Católica para ser o candidato a deputado, né? Na verdade, no início, ele candidatou a primeira vez dele, o primeiro mandato dele foi como vereador. Tirou 11 mil votos em Goiânia. De Goiânia, ele, então, no caso. Ele é de Goiânia. Aí, 2 anos depois, ele candidatou a deputado estadual, tirou 30 mil votos. Depois, repetiu a votação, veio a deputado federal, para surpresa de todos, ele saiu com 111 mil votos, quase 112 mil votos. Francisco Júnior, ele é um deputado que defende os princípios, os valores cristãos, é contra a legalização do aborto, contra a ideologia de gênero, né? O incesto, a legalização de drogas. E isso não é fácil, você defender essas bandeiras. Porque uma coisa é você ver o político num discurso, outra coisa é ele defender. Uma coisa é você ouvir um político falando, eu sou católico, eu sou evangélico. Outra coisa é você ver na prática ali, né? Isso, você vê o político defendendo. E eu sempre brinco com as pessoas o seguinte, eu tenho orgulho de bater no peito e dizer, eu votei no Francisco Júnior. Por quê? O Francisco Júnior sempre tem nos orgulhado com as pautas que ele defende e que nós defendemos, que é a família, é os princípios, os valores cristãos, né? Que a gente tanto preza e a vida da gente e a vida da família está em jogo. Se não tiver as pessoas que defendem, nós cristãos temos uma linguagem seguinte, se a gente não defender o que é nosso, o que é da família, o mundo vem e destrói, né? Então, o Francisco tem defendido muito, tem lutado muito. Inclusive, tem uma parceria muito forte com a bancada evangélica. Ele é presidente da Frente Parlamentar Católica, mas tem caminhado muito junto. Só em algumas situações, que tem algumas questões indiferentes, mas no global, eles têm caminhado junto. Porque é preciso caminhar para defender a família, defender os princípios e valores cristãos, né? É isso aí. E para Padre Bernardo, o que ele tem feito aqui?
Olha, eu posso dizer para você e afirmo com toda tranquilidade, o Francisco hoje, ele é digno do voto do eleitor bernadense. Não porque ele é melhor do que os outros, mas o Francisco Júnior tem sido o melhor deputado para as pessoas, para os outros. Com toda a humildade, toda a simplicidade, sabe, Samuel? Porque o Francisco tem feito muito para Padre Bernardo. Já fez, está fazendo e irá fazer. Para você ter uma ideia, na época que fui secretário de Juventude e Esporte, o Francisco, quando a gente criou a escolinha de futebol, o Francisco conseguiu 200 coletes para a escolinha de futebol. Depois ele conseguiu 9 uniformes bons, de marcas boas, né? Conseguiu o campo sintético, naquela época também, que foi construído na época ali na Avenida Martins. Foi um recurso do governo do estado, mas que ele lutou para que essa demanda viesse para o município, né? Uhum. E como deputado federal, o Francisco tem sido um sucesso, tem arrebentado e carregado nos ombros a responsabilidade de cuidar do nosso município, né? O carinho para com o eleitor. O Francisco sempre teve uma boa votação em Padre Bernardo. Então, o Francisco tem feito muito do nosso município, né? E sem contar que nos eventos, aqui também o Francisco já ajudou muito. Diversos shows católicos, um show evangélico, na época que veio aqui na Praça do Divino aqui, né? Sempre nas festas do Divino aqui, o Francisco tem ajudado, tem apoiado, né? Então, ele tem feito muito. E as emendas parlamentares, graças a Deus, eu posso falar novamente aqui que ele tem nos orgulhado. Porque o Francisco não tem brincado, não. Ele tem trabalhado pelo nosso município. E vai continuar trabalhando, porque o compromisso dele é com a população. É com o povo de Padre Bernardo. Porque é o povo quem o elege, né? É o povo que sofre na fila dos hospitais. É o povo que sofre no dia a dia. E, enfim, é o povo que constrói a nossa cidade, né? Então, esse é o compromisso com o Francisco. Para você ter uma ideia, para a saúde, em apoio à saúde, né? Manutenção básica, o Francisco Júnior já colocou R$1 milhão aqui para o município. E um detalhe, colocou e já está pago, já foi pago, dentro do mandato dele. Para combate à Covid-19 foram 750 mil. E essa, eu tenho que falar assim, eu respiro fundo, porque foi o momento que o nosso município mais precisou, sabe, Samuel? Onde estava todo mundo sem saber o que iria acontecer. E o Francisco conseguiu colocar uma emenda e pagar ela em tempo recorde aqui para o nosso município. E foi na hora que mais a saúde precisou, o Francisco esteve junto. E assim, o prefeito que estava na administração, você acha que usou bem o dinheiro? Sim, eu acredito que sim, que usou bem. Por quê? Porque na época foram feitas várias ações e não foram um recurso que acabou ali. Foi gastando de acordo com as necessidades, com diversas ações, né? E aí quando se fala de Covid, não é só as ações externas, tem as ações externas, né? Equipamentos. O Francisco conseguiu na época para a gente 3 respiradores, na época até para comprar estava difícil, pois ele conseguiu via o Ministério da Saúde. Então, quando a gente precisou, quando o município precisou, o Francisco deu a cara. O Francisco apareceu. Naquele momento, você sabe disso, foi assim um desespero. Não, foi desespero total, né? Então, ele deu a mão para o município de Padre Bernardo, né? E colocou 750 mil para a saúde, que não é pouco dinheiro, né? Não. Mas a Secretaria de Saúde é uma secretaria muito grande também, né? São muitas despesas, né? Um outro recurso que ele colocou aqui no município, que eu acho muito importante, Samuel, é um recurso para a aquisição de um veículo para a creche AFMA de Trajanópolis. É um trabalho muito bonito lá, né? Mas tem as demandas, tem as necessidades, né? Uhum. Ele colocou para lá 69 mil e a prefeitura deu um pouco em contrapartida. Mas é um veículo que a creche tem uma necessidade muito grande lá desse veículo. E graças a Deus o Francisco colocou e pagou também. Esses recursos, eu estou falando de recursos pagos, né? Uhum. Colocou um recurso também que está é um projeto lá da Associação Colônia 1, lá em Monte Alto. Né? Esse está em andamento ainda, o recurso, né? Uhum. Mas também vai ser pago, com a graça de Deus, vai dar tudo certo e o pessoal de lá vai ser contemplado. E tem um recurso aqui que para mim é como se diz, os outros, é um recurso que eu tenho muito carinho por ele. Por quê? Porque é para atender as famílias carentes, para atender os mais necessitados, que é um recurso para a construção de calçadas para a família carentes, né? O
Foi um pedido na época do Edson, que está aqui, nosso, finado de Joaquim Teles, né, Edson? Que foi assim E essa emenda, parece que de tanto amor que a gente tinha, tanto desejo de ver ela acontecer, foi uma emenda que foi suada para poder sair. Mas graças a Deus, esse recurso saiu e está sendo construído calçadas aqui no setor de Divinópolis, no setor oeste, na Vila Canaã e em Trajanópolis. Deixar a cidade bem mais bonita, né? Deixa a cidade bem mais bonita, é mais saúde, né, para a população, menos poeiras, mais saúde, né? E fica bonita a calçadazinha feita ali, e às vezes a família tem dificuldade, né? Às vezes não tem condição, né, de fazer a calçada, deixa a cidade, aquele mato, aquela coisa feia ali, né, na rua. Sim, com certeza. E as famílias carentes, e é uma coisa que eu gosto muito, de estar ao lado da população carente. E o político precisa estar ao lado da população carente. Porque são as pessoas que mais precisam da população, do poder público, são as famílias carentes, né? Precisa da saúde pública, precisa de uma ação como essa daí, construção de calçadas, né? Os alunos da creche AFMA, que são família, é um trabalho social, precisa daquele veículo para dar sustentação também, né? Então a gente fica muito feliz porque o deputado, ele tem nos honrado, tem honrado o Padre Bernardo. Tipo, na hora que precisa, ele tá à disposição. Sempre à disposição. E o Francisco Júnior tem uma característica. O Francisco é um cara muito simples. Ele é muito tranquilo, muito simples, né? E como um cristão, e como um político, e como um cidadão normal tem que ser. Simples. Independente de cargo, independente do que ele é na sociedade, nós temos que ser simples. Temos que ser pessoas simples no meio da sociedade. O Francisco é muito simples. Se você sair um dia daqui, e lá no Congresso, e lá no gabinete dele, se você estiver saindo para uma reunião, ele fala, se você não tiver marcado com ele, ele fala, olha, eu estou indo para a reunião, mas você vem comigo, nós vamos despachar. Você não vai sair daqui sem ser atendido, não. Pois vai, te atende e você volta, né? Não perde a viagem, não perde a viagem. Isso sem contar outros serviços que o Francisco Júnior faz, né? Igual, por exemplo, consegue muita ajuda na questão da saúde, né? Por exemplo, eu sou assim do meio da bola, né? Eu gosto de uma bolinha de vez em quando. Ultimamente não tenho jogado muito, não, mas eu gosto muito do esporte, né? Do esporte em geral, voleibol, futebol. Eu gosto muito do esporte em geral, né? E assim, a gente, só operação de joelho aqui, a gente conseguiu bastante. E são operações caras. Hoje, uma operação de joelho aí, no mínimo, ela fica aí 25, 30 mil, né? Porque é particular. E rede pública, ela é muito lenta, é muito tempo para chegar lá no final, né? Então, o Francisco tem ajudado muito, assim, inúmeras consultas, exames, né? Então, a gente tem feito um bom trabalho aqui, através do deputado. Essas consultas é focada em pessoas que têm lesão no joelho através de esporte. Também. Mas outras pessoas, de acordo com as demandas vão chegando, e tem muitas pessoas que a gente vê que eles não têm como. Às vezes a pessoa não tem como sair daqui e sequer pagar uma passagem para ir em Goiânia, para ir em Brasília, né? E a gente sabe que, eu sempre falo, a pessoa que vai no hospital aqui de Padre Bernardo, que vai no hospital numa cidade grande, ele estranha muito. Porque você chega lá, você não tem voz lá. Em cidade grande, você chega e você fica lá. E quantas pessoas que têm essa dificuldade de ir em uma cidade grande, de conseguir um exame, até às vezes a locomoção ali dentro, as pessoas têm dificuldade. E aí é onde entra o agente político, que tem que ajudar mesmo. É obrigação, né? Igual o Francisco Júnior sempre fala, nós ajudamos, não é porque nós somos bons e não, é obrigação. Nós ganhamos muito bem para trabalhar bem e prestar um bom serviço para a sociedade. É isso aí. E tem quanto tempo de mandato? O Francisco, olha, ele tem um mandato, ele ficou 2 anos como vereador, ele ganhou a eleição, por 2 anos, foi presidente da Câmara, foi vereador de Goiânia, foi eleito por unanimidade, primeira vez que aconteceu na história de Goiânia. E um detalhe, ele era vereador de primeiro mandato. Nunca tinha acontecido um vereador de primeiro mandato ser presidente da Câmara e ser eleito por unanimidade, né? Então você vê que Deus tem um plano na vida do Francisco, né? Isso não é qualquer coisa, né? É muita coisa. E com 2 anos de mandato, para vereador, ele saiu candidato a deputado estadual, triplicou a votação. Depois foi reeleito a deputado estadual, com 30 mil votos novamente, 30 e alguns quebrados lá. E veio a deputado federal, tirou quase 112 mil votos, 111 uns quebrados. Então, por aí você vê que não tem como um cara desse ser ruim. Tem? Tem não. Não tem. Você ter uma projeção tão importante como essa, né? Que o Francisco está tendo. E assim, ele
ele é focado mais nos municípios próximos a Goiânia ou ele ajuda o estado de Goiás? Porque o federal é nacional, né? Sim. Ou ele ajuda de forma geral? As emendas é destinada para o município, para os municípios goianos, né? Uhum. E os projetos é a nível nacional, né? Nacional. Entendeu? E tem um detalhe muito importante, o Francisco atua praticamente em todo o estado. Ele é um deputado que tem alcançado marcas interessantes e de muita expressão na questão do valores de recursos destinados ao estado de Goiás. Inclusive, o Caiado reconheceu, no dia da reunião do Francisco Júnior, lá em Goiânia, o Caiado falou muito claramente, falou: Francisco, eu quero que te agradecer e reconhecer o trabalho que você fez no período do Covid-19 aqui. Você foi gigante, sem você nós teríamos perdido milhares de famílias, porque o Francisco conseguiu abrir bem as portas para o estado de Goiás, para a destinação de recursos. Porque o Francisco, não sei se você sabe, mas ele foi o relator das despesas, dos gastos, de todos os recursos do Covid-19. Não sabia. E assim, tem algum projeto assim que foi aprovado com a autoria dele? Sim, tem vários projetos, inclusive projetos com entidades, que hoje as entidades passam por muitas dificuldades. Não sei se você sabe, o Francisco Júnior, ele atua muito forte na questão das entidades terapêuticas, nas entidades sociais, né? O trabalho dele é muito forte em cima dessas entidades, porque a gente entende, entidades são chamadas de terceiro setor hoje, né? Mas deveria ser chamado de primeiro setor. Porque a pessoa que está lá na ponta, fazendo por amor, não está ali por poder, porque vai ser o secretário, porque vai ser o prefeito, porque vai ser o deputado, não. A pessoa que está à frente da entidade, ela está por amor. Porque sofre muito, não é fácil, é difícil. E o Francisco tem cuidado muito das entidades, né? Então, são muitos projetos que o Francisco conseguiu aprovar porque ele é muito habilidoso. Ele é um cara muito coerente, muito correto, mas ele não é o tipo da pessoa, o ser humano, que ataca as pessoas quando a pessoa está fazendo errado, igual a gente vê político chamando o outro de chefe de quadrilha, disso, daquilo. Não, ele é correto, não admite o erro, mas respeita o ser humano que está ali, né? Então, o Francisco tem uma habilidade muito grande com a questão de aprovação de projetos, né? É claro que uma Câmara, por exemplo, uma Câmara Federal, ela tem 500 e poucos deputados, né? Então, os projetos, eles patinam um pouco, mas junto com a bancada evangélica e católica, eles têm conseguido fazer muita coisa, aprovar vários projetos e impedir que muitos projetos que venham a prejudicar a família, que venham a destruir a família, seja aprovado. Muitos projetos mesmo. Inclusive, a ideologia de gênero, se não fosse a bancada católica, a bancada evangélica, o Francisco, outras pessoas, tinha sido aprovado. Passou por um fio de cabelo. É a questão da legalização das drogas, porque usa-se muito na mídia que a legalização das drogas é para uso medicinal. Mas isso é um destaque do projeto. O projeto tem mais de 400 destaques. Na verdade, libera tudo, com palavras muito bonitas, com palavras espetaculosas, né, mas mais difícil de compreender. Mas, tipo assim, o Brasil ele não está pronto para isso. O Brasil, assim, eu, Jonathan, como cristão, como ser humano, eu sou contra a aprovação das drogas em qualquer hipótese. Qualquer lugar do mundo. Igual você falou, o país não está pronto e a nossa cultura também não. Não, isso o brasileiro tem muita dificuldade de cumprir as leis, né? Porque, assim, se tivesse regras, se as pessoas obedecessem, mas se já não tem regra sem estar aprovado, imagine se liberar, né? É igual o Bolsonaro fala. Assim, você vê a dor de uma mãe, de um pai, ver o seu filho ali, né? Às vezes praticando outros crimes para alimentar seu vício. Então, por mais... A droga não vai ser doada. Então, o cara que tiver... né, viciado, ele vai continuar a roubar, a fazer, praticar outros crimes para consumir isso. Olha, eu tenho um posicionamento muito firme contra a questão de legalização de drogas, de abortos. Por quê? Primeiro, só sabe quem é a droga quem tem um dependente na família. Não, isso o aí. estrago que a droga faz, a droga prejudica toda a família. Sabe? Não é fácil.
E a gente tem visto as pessoas que têm um dependente na família, eu posso falar isso com propriedade, sabe o problema que é. Então, droga, cara, primeiro como cristão e primeiro como um cidadão que tem um membro com esse tipo de dependência na família. A droga, ela não faz bem, não. Assim, eu respeito qualquer opinião, mas eu não abro mão da minha opinião, porque se ela der 1%, de soma positiva, ela traz 10 mil de prejudicar as famílias e as pessoas. A porcentagem de prejudicar é bem maior do que o resultado positivo, né? Não tem como comparar. É igual, por exemplo, uma mulher que aborta. Cara, é o resto da vida que ela vai passar com aquilo na mente. O índice de depressão com mulheres que se drogaram é muito alto. É muito alto. E a saúde tanto prejudica. E é pro resto da vida. Então não é só ali tirar aquele filho. É uma assim, como é que eu falo? Trauma que ela carrega por isso, danifica a mente ali pro resto da vida. Porque é uma criança indefesa. Né? Você está tirando a vida de quem sequer teve o direito de lutar por ela. Não, e tipo assim, o Steve Jobs, a mãe dele queria abortar. Imagine um cara desse que não nasceu. O cara que assim, mudou, né, o mundo através de um produto, uma causa que ele defendia. Então, por isso que a gente não pode tirar assim, os planos de Deus. Se uma pessoa nasceu, está gerando ali, é porque é para viver a vida dela. E um detalhe, porque primeiro vem o trauma, às vezes, falar se a mulher foi abusada, estuprada e tem a criança, o trauma do estupro ela já tem, correto? E se essa criança for abortada, ela vai ter 2 traumas. Mas, se ela gerou essa criança e não quiser, ela doa. Quantos pais aí que tá doido para ter um filho e não consegue, né? Você entendeu? E quando a criança gera, quando nasce, cara, o amor é outro. Quando você vê uma criança, quando você vê um bebê, se você der um prazo para essa criança, pra você pegar ela no colo, você já tem um amor, você gera um amor pela criança. Então, assim, eu sou terrivelmente contra essas bandeiras e o deputado Francisco Júnior é terrivelmente contra também a questão da legalização das drogas, a questão de legalização de aborto, o incesto, que é uma coisa terrível também, né? Então, o deputado é contra isso aí e a favor dos princípios e os valores cristãos e os princípios e os valores da família. Então, tudo que é para beneficiar e proteger a família, contem com o deputado Francisco Júnior. Tudo que é para proteger a liberdade religiosa, contem com o deputado Francisco Júnior. Né? Ele tem uma frase que ela é muito forte. Ele fala, olha, Jonathan, em período de eleição nós sofremos muito. Porque, primeiro, eu não sou milionário. Eu não tenho como eu gastar muito dinheiro. E segundo, é porque eu não posso. Porque você imagina, eu sou contra o aborto. Se eu pegar recursos do ramo farmacêutico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É calar a boca. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, Jonathan, para a gente continuar tendo a liberdade de defender as nossas pautas. Então, eu acho muito interessante isso nele. E ele, como ser humano, como pessoa, é um cara espetacular. Né? Um excelente pregador. Né? E eu falo também para as pessoas, não adianta ser só santinho, ser só um cara de muita oração se você não estiver preparado intelectualmente. Porque o cargo exige isso. E o Francisco é extremamente preparado. Francisco não formou, mas estudou um pouco de arquitetura. É formado em advocacia. Foi professor, né? Então, ele é um cara extremamente preparado. Né? Ele preside lá a Frente Parlamentar Católica, mas também ele está na comissão também de cidades inteligentes, né? Então, eles têm feito um serviço espetacular, ardoroso, mas que no futuro nós vamos ter um resultado muito grande. Agora ainda não estão vendo, mas assim, estão buscando em outros países tudo que há de moderno para
implantar esses projetos no nosso país, né? Cidades inteligentes e tal. Então, ele é um cara muito preparado, sabe? E, assim, o que mais me encanta no Francisco não é o excelente serviço como deputado, mas o ser humano que ele é. Né? A sensibilidade que ele tem em olhar e enxergar os problemas das pessoas e perceber que precisa resolver. Né? É isso aí. Quer falar alguma coisa, Edson? Quero falar um pouco das calçadas que ele mandou, né, para o distrito. Assim, o Francisco, ele é um deputado, você fez uma pergunta e eu fiquei observando. Ele é um deputado que ele tem voto no estado todo. Por quê? Porque onde tem um voto lá, ele manda o recurso sem precisar o prefeito estar apoiando ele. Sem precisar pessoas grandes estar apoiando ele. Fato é porque lá em Trajanópolis, todo mundo sabe que é muito difícil chegar um recurso lá. E na época, lá em 2019, eu e o finado Joaquim Teles, nós perdemos aí num acidente trágico, junto com o Jonathan, nós medimos rua por rua lá, né, Jonathan? E fomos lá e levamos essa demanda ao deputado federal Francisco Júnior. Olha só, em 2019, e esse ano que saiu. E graças a Deus está sendo feito em Trajanópolis, está sendo feito aqui em Padre Bernardo, porque ele olhou para nós que somos pessoas pequenas na política, mas somos pessoas que buscam cada dia melhorar a qualidade de vida das pessoas, assim como o deputado federal Francisco Júnior. E é por isso que nós levantamos a bandeira dele todos os dias. Estamos cansados, né, Jonathan? Está no reta final da campanha. Mas onde tiver uma pessoa que está indecisa, nós estamos lá pedindo voto para o Francisco Júnior por isso. É muito bom trabalhar com ele pela essa lealdade dele. É uma pessoa que, assim, ele olha para as pessoas mais carentes. E tem algum projeto, assim, para emprego, para melhorar a qualidade das pessoas mais carentes? Olha, o deputado tem buscado junto, onde precisar buscar, ele tem buscado. Mas o que acontece com a nossa região? Nós precisamos somar forças. Um deputado federal, as pessoas pensam que é gigante, né? Eles falam assim para mim, Edson, o Francisco Júnior precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas é claro que precisa de parceria. E no que precisar dele, eu tenho certeza, né, John, que ele vai correr atrás, cada vez mais, de gerar emprego. Gerar emprego para quê? Em Padre Bernardo é o seguinte, você nasce, cresce e vai embora. Por quê? Porque não tem emprego. E as pessoas que amam, às vezes, deixam de crescer para ficar aqui, né? Porque não tem uma oportunidade maior. E assim, a juventude, nós trabalhamos aí com a juventude, fiz parte da fundação da Escola Craque do Futuro, a escolinha de futebol, onde o deputado federal Francisco Júnior abraçou essa causa. Por quê? Para tirar as crianças das ruas. E o que nós temos pedido a ele é isso. Todas as vezes que pedir para melhorar a juventude, para trazer curso, para tirar essa juventude das drogas. E é por isso que nós somos contra a droga também, né, Jonathan? Para poder levar os jovens a ter um futuro melhor. E é isso que nós pedimos hoje a essas pessoas para ajudar o município. Na hora de você votar, você tem que prestar muita atenção nisso, porque nós precisamos somar força. Sozinho ninguém faz nada. E o deputado federal Francisco Júnior tem buscado essas parcerias para melhorar o emprego no nosso município geral. Para os filhos de Padre Bernardo permanecerem em Padre Bernardo e qualificados. É isso aí. E uma coisa assim que eu sempre tenho conversado muito com ele, a questão, porque é preocupante a questão da geração de emprego em Padre Bernardo. Né? Agora, graças a Deus, Padre Bernardo começou a ter um crescimento econômico devido ao agronegócio aqui, né? Já deu uma crescida boa, deu uma melhorada significativa aqui, né? E temos até que agradecer o agronegócio por ter abraçado o Padre Bernardo, né? Ter vindo para Padre Bernardo. Tem algumas coisas, umas divergências que nos acha que, né? Assim, dentro do agronegócio e tal, mas eu prefiro olhar também o resultado. Padre Bernardo, assim, hoje, antigamente você chegava num restaurante desse, você não via ninguém de uniforme. Hoje você entra, tem muita gente, você passa num posto, tem gente uniformizada. Quantas lojas vieram para cá, para Padre Bernardo, depois do agronegócio, né? Então, é muito importante. Mas, assim, eu sempre falo com o deputado, né, a questão a questão das empresas, a dificuldade que tem de uma empresa vir para Padre Bernardo. E ele sempre fala, olha, Jonathan, para uma empresa ir para uma cidade, vocês precisam ter infraestrutura, né? Até na gestão do Claudiênio conseguiu adquirir
uma área, um terreno de 3 alqueires para a construção do polo industrial. Porque se não tiver um polo industrial, não tiver uma área preparada, com energia suficiente, né, com sistema específico para tratamento de esgoto, de escoamento, as empresas não vêm, porque o município oferece, né? Além de isenção dos impostos, né? E eu acredito que precisa dar continuidade nisso aí, né? Precisa dar continuidade nesse polo. Um fez a aquisição do terreno, o outro vem, bota a infraestrutura, ou começa aí, vai lutando, construindo. Mas a gente precisa dar espaço para que as empresas venham para o nosso município. Nós estamos num local muito bom, um local estratégico, né? E lá em casa, por exemplo, nós somos 4 irmãos, né? 7 irmãos. 4 moram em Brasília e 3 moram aqui. Por quê? Porque não teve emprego, né? Então, ele sempre fala isso. Tendo isso aí, a gente vai correr atrás, a gente vai lutar por empresas para o município de Pato Bernardo. É um deputado muito bem relacionado com empresários, né? Inclusive, tem uma feira em Portugal só de empresários que ele vai todo ano e já conseguiu trazer muitas empresas para o Brasil e para o Goiás. Inclusive, através das feiras. Através dessas feiras empresariais. Né? Inclusive, investidores da China, se não me engano, foi o ano atrasado, vieram para Goiás também fazer alguns investimentos aí. É isso aí. Tem mais alguma coisa? Olha, talvez eu não perguntei. Não, o que eu acho é o seguinte, né? Eu acredito que, assim, né, nas nossas considerações finais aqui, o que eu posso dizer para o eleitor é o seguinte, com toda tranquilidade, dê mais uma oportunidade para a continuação do trabalho do Francisco Júnior aqui no nosso município, né, para o deputado continuar investindo em nosso município. Eu tenho certeza que, através do deputado Francisco, a gente vai conseguir melhorar muita coisa no nosso município, conseguir ajudar muito o nosso município, porque ele gosta de trabalhar e ele tem um amor diferenciado por Pato Bernardo, porque desde quando ele entra na vida pública, entrou na vida pública, Pato Bernardo está sempre reconhecendo ele através das urnas, né? Então, como eu falei no início, o Francisco Júnior, ele não é melhor do que os outros candidatos, mas ele é melhor para as pessoas. Ele foi o deputado que mais colocou recursos nesse mandato e que pagou esses recursos. O que eu citei aqui foram recursos pagos, sabe? Colocou as emendas e pagaram. Então, você, caro amigo, eleitor, que defende a família, que defende os princípios, os valores cristãos, aí está uma grande opção, o deputado Francisco Júnior. Cidadão bernardense que quer o crescimento de Pato Bernardo, né? Que quer um deputado que já investiu, que está investindo e que continuará investindo através das emendas, dos recursos, né? Aqui está o deputado Francisco Júnior. Tem muito carinho, muito amor pelo Francisco Júnior, tem uma história com ele já de amizade, porque eu não falei um detalhe, mas eu conheci o Francisco Júnior antes dele entrar no mundo político, através da Renovação Carismática Católica. Ah, tá. Então você já era... Eu já conhecia ele antes. Ele era coordenador estadual da Renovação Carismática quando eu comecei a participar, né? Há 21, 22 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente aí, né? Então, Francisco é um amigo, tem vínculos aqui conosco em Pato Bernardo, né? E ele quer continuar ajudando. Ele quer continuar prestando um excelente serviço aqui para o nosso município. E um detalhe que eu tenho falado, todo lugar que a gente chega, alguém fala assim, não, esse aqui eu conheço, é gente boa demais. Mas só isso não é o suficiente. Por quê? Esse gente boa, esse Francisco Júnior, que é campeão de recursos destinados ao nosso município neste mandato, ele não pode ser só o gente boa da cidade de Pato Bernardo, o camarada, mas é preciso que se transforme em votos para que ele continue investindo e trabalhando. É isso aí, às vezes a pessoa é gente boa e tudo, mas não sabe o que está por trás dela ali, né? Isso. Então, através de um bate-papo desse aqui, um podcast desse aqui, as pessoas conseguem, né, entender a história ali por trás daquela pessoa. Porque às vezes você chega na casa da pessoa, bate um papo ali rápido, mas não é o suficiente para a pessoa conhecer a história. Justamente, porque na época de eleição... É muita correria. Todo mundo é gente boa. Todo mundo é gente boa. Todo mundo é bonzinho, todo mundo vai ajudar o município, mas na hora que passa a eleição, praticamente todo mundo vai embora, né? E tem um detalhe, sabe, Samuel, que eu costumo dizer, e isso eu aprendi, né? Isso eu devo muito ao Francisco e também ao Claudiano, que ele sempre falou, Jonathan, a gente sempre trabalha com um deputado, se você quiser ter um projeto, construir um projeto para a sua cidade,
não pede dinheiro para ele, não. Porque se você pedir o dinheiro, muito deles dá. Não é o caso do Francisco. Você vê que a turma do Francisco é uma turma pequena e simples. Muitos deles dá o recurso, fala que vai ajudar, mas depois ele não vai ajudar, porque ele já pagou. Então, se a gente quer um deputado aqui, observem, olhem bem, vê quem é que está realmente fazendo uma campanha aqui ou quem está vindo aqui comprar dezenas de pessoas. Porque isso lá na frente, quem vai pagar somos nós. Isso aí. Você entendeu? Então, para um deputado investir, ele precisa fazer só a campanha mesmo na cidade e aí sim depois investir. Porque se ele veio aqui e está gastando com uma liderança, com outro ou com outras pessoas de forma absurda, depois ele não tem compromisso para a nossa cidade. É o que eu estava até analisando, né? As pessoas que pegam o dinheiro do fundo partidário para a campanha. Tem candidato que pega mais de 2 milhões, né? Então, para um candidato pequeno, fica que não tem essa chance de pegar esse dinheiro, fica meio pesado. Às vezes o candidato pequeno ali, que está iniciando a carreira política agora, ele é meio difícil ele concorrer com esse cara que já tem uma história, já tem ainda com esse tanto de dinheiro, né? É esse candidato que você está falando aí. E aí também tem um lado seguinte, igual, por exemplo, eu vejo muito... Tem um certo partido aí que eu vejo nas propagandas. Eu abri mão do fundo, eu abri mão disso, abri mão daquilo. Mas quem está financiando a campanha? Pois é. É bancários? Ele vai ser representante de bancários? Ele vai ser representante... Vai estar vendendo a alma do mesmo jeito. Então, o que acontece? O fundo partidário é uma coisa muito polêmica. Mas eu, Jonathan, eu entendo o seguinte. Eu também não queria, não, que tirasse dinheiro público para ir para o fundo partidário. Mas, veja bem, hoje uma política no Brasil, e aí nossa sociedade tem um pouquinho de culpa também, porque uma eleição ela fica muito cara. É absurdo, né? Principalmente político que não monta uma estrutura de campanha. Tem gente que compra uma eleição, né? Então, o que acontece? O fundo partidário, para quem é do bem e quer fazer uma política do bem, é a alternativa dele ter liberdade de expressar o seu voto. Eu acho assim que tem que ter. Mas eu acho que tem que ser igual. Mais democrático. Mas, assim, o mesmo cara que está iniciando é o mesmo cara que é o mesmo valor que o cara que já tem carreira lá, né? Porque senão os caras que tá lá, às vezes, tem uma chance muito maior. Muito maior. E, assim, nisso aí o fundo já está evoluindo também, né? Porque hoje, por exemplo, 30%, 30% é um terço. Deu branco aqui agora, mas se eu não me engano é 30% hoje já é recurso que é destinado para os candidatos femininos, né, as candidatas. Então isso já é um avanço importantíssimo, né? Porque normalmente na política mais antiga, mais anteriores aí às políticas, distribuía da forma que quisesse, né? Então normalmente deixava as mulheres mais sem o recurso, né? Então já foi uma evolução. E a democracia ela tem que e dando direito igual para todo mundo de disputa, né? O que eu entendo, eu particularmente. Não, é isso aí que eu quero explicar. Porque, senão, às vezes a velha política não muda. O cara que quer fazer, fica difícil dele entrar na política. Porque os grandão lá que comprou, né? Que tem, às vezes, chance de pegar mais fundos, né? Eu não entendo muito, tô falando isso aqui, mas eu entendo muito pouco. Não sei como funciona essa repartição. Mas porque eu pesquisei e vi que valores é muito diferente
se nós queremos uma saúde melhor, nós queremos mais segurança, se nós queremos mais infraestrutura, se nós queremos mais esporte, nós precisamos fazer boas escolhas. E este é o momento. Se nós queremos um deputado que represente a família, que represente os princípios e os valores cristãos, Francisco Júnior é uma excelente opção para você, cidadão bernardense. Então, como o Edson disse, vamos votar 55-55. É isso aí, Francisco Júnior, deputado federal, 5555. Então, até a próxima. Oi, Samuel. E na oportunidade é o seguinte, nós vamos pedir voto para você também. Olhe bem, olhe os projetos, olhe o que o deputado fez para o nosso município. Estamos aqui. Não, é isso aí. Justamente essa é a ideia que eu estou convidando o pessoal aí para a gente saber. Porque é igual eu falei nos outros bate-papos. Antigamente a gente olhava assim, isso aqui é bonitinho e tal, e ia lá e votava. Então não sabia o que estava por trás ali daquele santinho. Então as pessoas têm que saber quem é a pessoa. E vou colocar na balança, ver quem é a melhor opção e dar um voto, né? Que eu vejo que é a melhor opção para o nosso Brasil, né? Isso mesmo. E assim, uma coisa que a gente precisa fazer, nós que somos cristãos, nós precisamos rezar, orar pelos nossos políticos. Nós precisamos colocar o joelho no chão para que eles realmente nos representem e cuidem da nossa sociedade, né? Uhum. Então, é de extrema importância rezar, orar pela conversão dos políticos, da política brasileira. É porque por trás da política, na verdade, a política é o que comanda tudo, né? A nossa nação, que move. Então, não tem como, tem que orar, tem que torcer para uma política boa mesmo. Então é isso aí, pode encerrar? Pode encerrar. Então pode despedir aí. 5555, viu? No dia 2 de outubro. Então é isso aí, até a próxima. Edson. Eu quero agradecer vocês, Samuel, por receber nós aqui hoje e pedir a vocês que orem e votem. Muito obrigado a todos. É isso aí.